muito melhor do que ele faz quando ele joga no meio, porque o nosso treinador conseguiu perceber que o Luciano jogando no ataque é muito mais importante do que ele jogando no meio. Eu vi uma evolução, tanto que, olhando o copo cheio, tanto que o primeiro tempo do São Paulo, até a furada do André Silva, porque o jogo mudou ali, né? O São Paulo fez uma partida boa, eu achei uma partida boa. Uma partida, na verdade, não vou dizer que a partida foi boa, uma partida que me surpreendeu. É que a gente está acostumado a ver um time tão podre, um time tão ruim, né? Estava acostumado com o Zubeldia, um time sem alma, um time sem nada. A gente estava tão acostumado a ver que o São Paulo fazendo o mínimo, minimamente, né? Jogando com uma postura querendo a vitória, não se encurralando como foi contra o Flamengo, não jogando como time pequeno, mesmo contra um time que tá aqui lutando na parte de cima da tabela. O São Paulo podia ter se encolhido ali para buscar um empate. E o São Paulo fez um bom primeiro tempo. Eu acho que esse é um fator positivo, já deu para ver algumas mudanças que o Crespo tá fazendo no time que me dão uma certa esperança. Se você for ver que o São Paulo jogou contra um dos líderes do campeonato, que tá fazendo uma boa campanha, ganhou no último jogo do Corinthians dentro da Neoquímica Arena, tá disputando ali as primeiras posições. Um empate em Bragança Paulista, onde o São Paulo não ganha desde 2019, desde que o Red Bull Bragantino virou, o Bragantino virou Red Bull. Se você for analisar por esse lado, se você for analisar o resultado, em virtude de tudo que está acontecendo com o São Paulo nos últimos jogos, foi um bom resultado. 1-1 foi um bom resultado. Então, os pontos positivos, eu achei que o Luciano jogou na posição certa, eu achei que o Bobadilha fez um bom jogo, eu achei que o Cedric na lateral fez um bom jogo, eu achei que teve uma evolução, o São Paulo conseguiu jogar de igual para igual com o Bragantino. Eu acho que no segundo tempo, depois quando tomou o gol no comecinho, foi atrás, buscou o empate, empatou, podia ter vencido. Eu acho que essa sensação que eu tive que podia ter vencido me deixa triste e ao mesmo tempo feliz, porque podia ter vencido o Bragantino lá. Se você quiser olhar pelo copo cheio, o lado do copo cheio, com o lado de otimismo, eu acho que a gente tem que olhar dessa forma. Se você quiser olhar pelo lado ruim, pelo lado pessimista, pelo copo vazio, foi um péssimo resultado. O São Paulo não ganha há 6 jogos, né? São 5 jogos, são 4 derrotas e um empate. O São Paulo está a 1 ponto da zona de rebaixamento, porque ainda tem times que têm jogos a menos que o São Paulo, que podem jogar o São Paulo na zona de rebaixamento. O São Paulo mais um jogo não conseguiu vencer. O São Paulo mais uma vez teve dificuldades, mais uma vez tomou a virada, mais uma vez perdeu gols inacreditáveis, mais uma vez sofreu, mas e arrancou um empate, que é um péssimo resultado para o time que está a 1 ponto da zona de rebaixamento. Então, tem as duas maneiras de ver, de assistir, de analisar o jogo, na minha opinião. Só que, independente de você olhar pelo lado bom, o copo cheio, ou o lado ruim, o lado vazio, a gente não pode esquecer, a gente não gosta de falar como você tem que fazer, eu tô falando eu não vou esquecer da vergonha que é o São Paulo estar na situação que está na tabela do Campeonato Brasileiro mais uma vez. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Mais uma vez. Eu vou trazer para aqui na semana que vem os números da gestão Casares no Campeonato Brasileiro comparados ao Leco. Ele perde. O Leco tem campanhas melhores, mais gols, aproveitamento maior. O São Paulo, para você ter uma ideia, desde que o Casares assumiu lá na saída do Diniz ali, naquele campeonato, o São Paulo somando todos os pontos, o Palmeiras somando todos os pontos, o São Paulo tem 100 pontos a menos que o Palmeiras. Então uma campanha vergonhosa, mais uma campanha vergonhosa. Mais uma vez o São Paulo Futebol Clube luta desesperadamente para não cair. Hoje lá no Santos, lá no Arena, eu estava assistindo o jogo do Santos também. O Santos, que é um concorrente direto, já está se distanciando. O Neymar fez um gol, venceu o Flamengo. Eu esperava que acho que foi um resultado surpreendente. O Corinthians, que também não está na parte de cima da tabela, vive um momento de pressão, venceu o Ceará fora de casa. Acho que foi a primeira vitória do Corinthians fora de casa, se não me engano. Então, se você analisar os adversários na tabela, o Vitória empatou ainda com o Botafogo fora de casa. Se você analisar os resultados da tabela, se você analisar a situação do São Paulo, é uma vergonha, é uma vergonha. A gente não pode apequenar tanto o São Paulo para comemorar um empate em Bragança, porque jogou contra o Bragantino. Não dá, gente, desculpa. Eu sei que esses caras tentam apequenar o São Paulo, essa diretoria, alguns jogadores, até alguns torcedores, a gente já discutiu aqui esse assunto.
Mas não dá pra... A gente não pode... Eu não vou ignorar a vergonha que a gente tá passando. Mais uma vergonha que a torcida do São Paulo tá sendo obrigada a passar. Mais uma vez nessa gestão horrorosa, essa gestão nefasta que destrói o clube, esse grupo que destrói o clube há 15 anos, a gente não pode esquecer. O São Paulo, mais uma vez, pelo andar da carruagem, vai lutar para não ser rebaixado. Muito provavelmente o título em relação ao Campeonato Brasileiro vai ser time grande não cai, se não cair. Se não cair. Porque para mim o risco ainda existe, o risco ainda é grande. Quando o São Paulo toma o primeiro gol hoje, depois da furada do André Silva, o Bragantino empata 2 minutos depois, que dá tremedeira nos caras e o Bragantino quase vira o jogo no primeiro tempo, eu fico muito preocupado como esse elenco vai reagir se o São Paulo entrar na zona de rebaixamento. Porque a gente sabe que... A gente sabe como é o lado mental desses jogadores do São Paulo. É um lado mental de um frango. Então eu fico muito preocupado se esse time, porventura, passar 2, 3 rodadas na zona de rebaixamento. Esses caras vão ter muita dificuldade para sair. Agora, a gente tem um jogo contra o Corinthians que vem de uma vitória fora de casa, mas vem num momento conturbado fora de campo, que muito provavelmente vai afetar os jogadores dentro de campo. Hoje, quando acabou o jogo, a torcida do São Paulo cantou ganhar do Corinthians é obrigação. Eu tenho 55 anos, eu nunca vi isso dar certo. Eu nunca vi o time que a torcida canta ganha por obrigação no jogo seguinte, sempre zica. Mas eu acho que é obrigação ganhar do Corinthians. Na verdade, é que nem eu falei no programa, não é uma questão de ser obrigação de ganhar do Corinthians, é uma obrigação de ganhar. O São Paulo precisa ganhar. São 14 rodadas e 13 pontos. É humilhante pro São Paulo. O São Paulo precisa ganhar. O adversário dessa vez é o Corinthians, mas não importa, podia ser o Juventude, podia ser o Flamengo, podia ser o Chelsea. O São Paulo precisa desesperadamente da vitória no sábado. O São Paulo precisa vencer os jogos em casa, porque lembra, vai jogar 3 jogos na Vila Belmiro, por esse acordo maravilhoso pro São Paulo, vai jogar 3 jogos fora de casa, onde não ganha. Ah, Barolo, mas a torcida vai ser a favor do São Paulo. Não interessa, pra mim não interessa. Quando é a favor no Morumbi não ganha, imagina na Vila Belmiro. Enquanto isso, o Santos, que eu imagino que também vai lutar na parte de baixo da tabela, vai jogar os 3 jogos no Morumbi para 60 mil pessoas, enquanto o São Paulo vai pra Baixada jogar para 11 mil. Então, o jogo contra o Corinthians é primordial. Precisa ganhar, gente, precisa ganhar. Que esses jogadores se conscientizem, que o Crespo conscientize esses caras, que eles precisam ganhar. É claro que seria muito sonhar e pensar que o presidente vai lá falar com os jogadores que eles têm que ganhar, que o diretor de futebol horroroso, do incompetente vai lá. Eles não vão falar, porque esses caras eles desapareceram, completamente desapareceram. Eles são tão incompetentes que eles sumiram. Eles não falam nada, eles desaparecem. Então... não dá pra contar com eles, pra cobrar, pra exigir, não dá, nunca deu, até porque atrasa salário também, são os incompetentes, não tem nem moral pra isso. Mas os jogadores precisam se conscientizar. Eu acho que tem uma grande chance, o São Paulo tem uma grande oportunidade de ter um ponto de virada agora no campeonato. Com esse empate contra o Bragantino, uma vitória contra o Corinthians, com o Crespo podendo trabalhar um pouco mais sossegado, mesmo sem contratação, mesmo com esse elenco duvidoso que o São Paulo tem, mesmo com alguns cabeças de bagre gigantescos, eu acho que esse clássico contra o Corinthians pode ser uma virada de chave. Com o Zubeldia eu não acreditava em chave nenhuma, acreditava na chave elétrica que ia descarregar um choque de 1 bilhão de volts na gente. Mas eu acho que com o Crespo tem uma esperança, mas vai depender do comportamento desses caras no clássico de sábado. Com certeza vai ter casa cheia, só torcida do São Paulo jogando em casa, então é principal vencer. A Fute Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora ela é parceira oficial do canal Família Tricolor News. Aqui você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. E tem mais, usando o cupom exclusivo do canal Primeira 8, você ganha um desconto especial na sua compra. Clique no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado. O São Paulo está em busca de um substituto para o Caleri, que fica até o final do ano sem jogar, e do próprio André Silva, que hoje acho que é o único centroavante que tem o tricolor, Dineno. Mas chegou o Gonçalo Tapia, o chileno que estava no River Plate,
um cara que sabe fazer gols. Essas são imagens da chegada dele passando a porta ali, a última porta, né? Que quando você entra aqui no Brasil, né? No caso pelo aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Deu verde na alfândega. Deu verde, você já Passou com direto. o carro lotado ali e tal, enfim. E aí o novo reforço do São Paulo. Podemos considerar uma solução para os problemas do ataque do São Paulo, Ivan? Olha, se ele for realmente uma solução, ele vai me surpreender. Ele estava no River Plate e não vinha jogando. Um atleta jovem, pouco utilizado na equipe argentina. E agora vai tentar retomar a carreira no São Paulo. E esse é o cenário mesmo. São Paulo foi lá buscar o Dineno, que não era aproveitado no Cruzeiro. Agora vai buscar o Tapia, que não era aproveitado no River Plate, porque essa é a condição do clube. A diretoria tem muita dificuldade de deixar o clube saudável. Então, assim, é pouca competência para mudar esse cenário. Pelo contrário, desde que eles assumiram, a dívida só subiu, né? E o São Paulo tem perdido opções ofensivas o tempo inteiro. Agora é o Rian Francisco. Para quem não sabe, o Rian Francisco, aquele mesmo moleque considerado joia da base, que muita gente pedia para que o Zubeldia pudesse aproveitar mais. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e vai ficar fora da temporada, só volta no ano que vem. Então, Caleri ligamento, só no ano que vem. Rian Francisco ligamento, só no ano que vem. O Lucas, ninguém sabe quando vai voltar, principal jogador do time. E também não sabe o grau da lesão do jogador. Lucas Ferreira tá voltando de lesão, Ferreirinha tá voltando de lesão. E agora mais uma opção, o São Paulo perde. Lembrando que o Matheus Alves foi envolvido numa negociação, também está fora, não joga mais pelo São Paulo. Então, o Tapia, assim, ele tem muita força física, assim, agora pouco refino. Ô Jamélio, por que alguns departamentos médicos escondem para o torcedor, para a imprensa, para os jornalistas, o grau de lesão do jogador? Que é o caso específico do Lucas Moura, que ninguém sabe o que ele tem. Cara, eu acho que aqui não é a culpa do departamento médico. Eu sou muito próximo do médico do São Paulo, o Ricardo Galotti, que operou meus joelhos já, a gente é amigo, tava lá no lançamento do livro. E o Casares, o Rui Costa, o Dr. Ricardo, cara, eles têm uma dificuldade realmente de passar isso para a torcida. Não só o São Paulo, todos os clubes, porque tudo que você fala é muito mal interpretado. Eu acho que a grande culpa, não só do São Paulo, falo de novo, é não liberar os treinos e não liberar o dia a dia do setorista para ver o treino. Porque a gente não sabe se o Lucas está treinando, se o Lucas está no DM, se o Lucas tem uma lesão maior e não pode ir para o campo. A gente sabe o que passa. E muitas vezes isso tem que ficar por causa do staff do jogador, por causa que não pode por uma possível negociação. Então é complicado essa parte. Agora, o que eu vejo é que o São Paulo está tentando fazer com limão uma limonada. Não tem dinheiro para contratar um grande jogador e está arriscando. O Tapia também, concordo com o Ivan, é mais um jogador que está ao alcance do São Paulo, não pode fazer um grande investimento e ele pode virar. Como também pode chegar e não acontecer. Então eu vejo o São Paulo, o presidente, a diretoria de futebol, todo mundo ali, com as mãos atadas, porque não tem dinheiro para fazer. E assim, o São Paulo é isso mesmo. O São Paulo não explica nada. O São Paulo é isso mesmo. Eles escondem absolutamente tudo. Eles tentam esconder tudo, né? Assim, até agora, nenhuma explicação plausível, assim, uma explicação técnica, uma explicação firme a respeito da situação do Lucas. E assim, nenhuma crítica ao Lucas, tá? Porque tem gente invadindo as redes sociais do rapaz para criticá-lo. Ele está impossibilitado, ele é São Paulino. Não, ele é o primeiro que quer jogar. Claro. O cara que fala isso de um jogador não sabe o que o jogador passa. E outra coisa, tá todo mundo vendo que o São Paulo tem muita dificuldade para permanecer na primeira divisão. Vai precisar do Lucas, o principal jogador não joga e o clube em nenhum momento explica. Ele só coloca lá qual é o problema do Lucas. A cápsula, não sei o que, do joelho. É a principal peça do São Paulo e não há nenhuma explicação. Depois que ele tentou, porque ele se machucou contra o Palmeiras, ele ficou um período se recuperando, aí ele tenta voltar contra o Fortaleza, se eu não me engano ele também entra numa partida pela Libertadores, depois ele não consegue mais, ele faz um vídeo. Torcedor, tô aqui para explicar que eu não consegui, que eu vou ter que parar para voltar mais tarde, depois da paralisação e tal. O cara não volta,
né? Porque ele tá com dificuldade. As pessoas, assim, tem pessoas próximas ao Lucas que entendem que ele tá com muita dificuldade por conta das dores, tá? Não tem sido fácil, o Lucas tá se esforçando bastante e o São Paulo, ele não explica nada. Ele simplesmente vai deixando, entendeu? Aguardamos explicação do Departamento Médico de São Paulo e dos outros por aí também, pra gente saber, principalmente pro torcedor. Léo, vou começar por você. Rafael, nota de 0 a 10. 6,5. Fernando. 6. Renan. 6. 6. Vai na maioria, não vou tirar a média não, porque eu sou ruim de matemática, então é 6. Tá bom? Fica mais fácil assim. Média é 6,2. Daria, mas não vou nem pôr. Mas deixa a galera do chat também comentando aí, tá bom? Ferrarese, Léo. 6. Não comprometeu. E aí, Renan? 6. 6,5, gostei dele hoje. Ele não foi mal, não. Vou deixar no 6 aí pela maioria, tá? Arboleda, Léo. 6,5. 7. 7. Vamos no 7 aqui, então. Gostei do Arboleda hoje, foi firme ali. Ele jogando na sobra, ele tem um senso de cobertura muito bom. Uma leitura de jogo muito boa. Gosto muito dele dessa função. O único vacilo foi o lance do primeiro gol, Foi o lance talvez, do primeiro gol. É. Um descuido. E assim, é mais uma desconcentração do que qualquer outra coisa, Senna. Esse gol, o primeiro gol que o São Paulo sofreu. Isso aí. Ó, Alan Franco. Léo, e o que você achou do Alan Franco? 0 a 10. Eu vou colocar 7. Eu gosto muito do Alan Franco. Infelizmente teve uma questão ali no segundo gol do Bragantino, que a bola bate nele. Mas no primeiro tempo ele salvou 2 bolas ali. Então, raçudo. Eu gosto dele. 7. 7. E aí, Renan? 7. Fernando? 7,5. 7,5? Vou no 7 aí, tá bom. Vamos na maioria. 7, Alan Franco. Bobadilha. E aí, pra mim foi um dos melhores em campo, Léo. Também tô nessa. Foi muito bem hoje. Vamos de 7 nele. 7,5? E aí, Renan? 7,5. 7. Eu gostei do Bobadilha. Hoje ele foi muito bem aí. Deu uma distribuída boa. Aliás, ele jogou muito mais parecido com o que joga na seleção do Paraguai, né? Sim. Outro que foi bem no jogo hoje, Léo, enquanto ele ficou no jogo, foi o Marcos Antônio. O que você achou? Muito bem o Marcos Antônio, aquele Marcos Antônio que a gente conhece, nada a ver com o jogo contra o Flamengo, distribuindo o jogo, buscando, sendo o desafogo dos alas e principalmente dos zagueiros ali para receber esse passe e construir o jogo. 7,5 também. 7,5. E aí, Renan? Acompanho. 7,5. Acompanha os relatores? Não. 6,5. 6,5? Vamos deixar um 7 aqui, vai de média, vai. 7. Que eu também votaria ali. Um pouquinho abaixo do Bobadilha, mas bem. Muito bem também no jogo. O Oscar vai começando a talvez recuperar um ritmo, ainda longe, bem longe do ideal. Mas e aí, Léo? Então vou compartilhar aqui na tela de novo, produção, pra gente continuar de onde paramos, pra gente ter Oscar, ali... se não me engano, né? Era no Oscar, né? Comparar também com a galera, né? Que tá votando aí com a gente. Então vamos lá, Léo, por favor, sua nota pro Oscar. Antes de eu dar minha nota, eu só queria fazer um parênteses com o que o Renan falou lá atrás sobre a utilização dos alas. E no time multicampeão que ele fez parte, inclusive, era importante uma função do Júnior que ele jogava por dentro também algumas funções. Ele subia um pouquinho para soltar um pouco o Danilo. E aí o Mineiro subia junto. Ou seja, Oscar e Marcos Antônio, com a subida do lateral, no caso do Enzo ou do Cedric, que seja, conseguem subir e ser perigoso numa região do campo muito importante, que é atrás das costas dos volantes adversários. Então você cria superioridade e você consegue ainda ter o Oscar com um pé bom para fazer esse cruzamento. Com uma linha de 3 é importante você ter também um cara que sabe fazer esse cruzamento perfeito. Só queria pontuar isso que eu acho que é importante, a utilização dos alas para isso também. Mas eu vou de 7 para o Oscar. 7 para o Oscar. E aí, Renan? Apesar de ter gostado bastante do Oscar enquanto ele teve condição física, eu iria de uns 6, 6,5, 6, não iria de 7 pro Oscar não. Mas gostei. Ele, na posição dele, procurando os espaços às costas dos volantes, ele tem essa inteligência tática, esse controle de bola, o cara que dificilmente é rapaz. Ele sabe controlar muito bem o jogo. A questão do Oscar é muito mais física. Eu vou de uns 6,5 para ele. Boa. E aí, Fernandão? Eu vou de 6, discreto, assim.
Pra mim, não teve destaque no jogo, mas não comprometeu, mas acho que a função dele é essa, armar o time e distribuir o jogo. É aí que ele vai render mais. E a gente espera sempre muito mais dele. Sempre grandes jogadas, grandes oportunidades criadas. De fato, isso não foi criado tanto assim por ele hoje. Mas é um cara também que a gente espera ali o controle do meio de campo sob os cuidados dele. Aquele jogo apoiado, ele sempre controlando. Nem sempre pifando, nem sempre com assistência, mas também controlando o meio de campo. Que é um jogador que você espera demais dele. O detalhe é esse, né? Sem dúvida. Bom, vamos para a reta final aqui então. Cédric Soares, Léo. Cara, hoje ele foi bem. Mas 6,5. Eu não sei, né? Renan? Pra mim, 5. E aí, Fernandão? 4. Pra mim o Cédric não foi bem hoje não. Pra mim, vou deixar aqui... a gente tem um... Ih, cara, acabei colocando 5,5 aqui, mas era 5. Mas... Não consigo dizer que ele foi mal no jogo, mas é que também, pra mim, na minha visão, não é a posição dele ali, Senna. Nessa formação com 3 zagueiros, não é pro Cédric. Ele é um jogador inteligente taticamente, ali na primeira linha, fecha espaço, num jogo apoiado, ali por trás, iniciando jogada, tudo bem. Agora, ele com responsabilidade de ser um ponta, de ser um atacante, de ser um meia, como ele citou do Júnior, sobre o Júnior muitas vezes, eu acho que ele não tem a competência para isso, com todo respeito ao profissional. Portanto, é isso, ele tá fazendo o que ele pode fazer dentro da característica dele, dentro da limitação dele. E pra mim isso é uma nota 5. Isso aí. Bom, vamos pai bola então nas notas restantes. Enzo Dias, Léo. Cara, se eu dei 6 em voo, continuo no 6,5. Não posso ser contraproducente comigo mesmo. O Enzo fez uma partida ok também. Eu só acho que o Wendel seria melhor na posição dele. Eu gosto mais da ideia do Wendel. Mas vamos de 6,5 também. E aí, Fernandão? 7. Gostei do Enzo. Renan? Eu tenho uma opinião que ele foi um pouquinho melhor do que o Cédric. Também não vejo ele nessa posição como a principal característica. Um detalhezinho rapidinho. O Crespo, inclusive, falou, né? Alguém perguntou sobre o Wendel. Ele falou, né? Eu tô ajeitando primeiro de trás pra frente, né? E defensivamente, ele Sim. Acho que tem mais qualidades na parte defensiva do que o Wendel, mas pra mim o dono dessa posição é o Wendel. O único jogo bom que o Wendel fez pelo São Paulo foi no sistema de 3 zagueiros, ele como ala contra o São Bernardo, inclusive fazendo assistência pro gol. André. Pro André. Isso. Na minha visão, ele seria o titular. Pra mim também 5,5, vai. Um pouquinho melhor que o Cédric. Tá. Bom, na nossa aqui, na média 6 aqui. Luciano foi bem no jogo, né, Léo? O que você achou? Cara, eu vou dar 8 pro Luciano. Foi muito bem. Jogou no segundo atacante, caindo por dentro também. Deu as 2 assistências pro gol. Procurando o jogo. Reclamou um pouquinho menos hoje, mas Luciano sendo Luciano sempre, né? Mas eu acho que ele foi muito bem no jogo hoje. Vou dar 8. 8 pro Luciano, Fernandão. Participativo, sem reclamar, perto da área como tem que ser, em alguns momentos saindo, deu assistência. 8. Não é pegar no pé. É simplesmente o jogador fazer o que se espera dele. Quando ele é meia, quando ele é chiliquento e vem ajudar no meio campo, ele é um inútil. Hoje ele foi muito útil pro time. Nota 8, chegou na área, pisou na área, quase fez um gol e outro de cabeça, né, Renan? Teve a oportunidade de fazer 2. Se ele tivesse feito um gol, eu daria uma nota 9 pra ele. Como ele não fez, 7,5. Mas jogou bem, gostei dele. Ele perto da área, ele é completamente decisivo. Boa. Pela maioria aqui, vamos deixar 8 pela maioria, né? A maior nota até o momento, hein? André Silva, pra mim, o destaque com os gols também, né? O Léo, ele tem a deficiência aqui, às vezes, né, de alguns lances, algumas questões, mas ele faz gol. E fez os que a gente precisava hoje, né, Léo? Cara, eu não vou dar um 9 pra ele porque, volto a dizer, o centroavante, ele não pode errar um gol daquele. E não é que foi um caso. Ele, infelizmente, erra gols importantes em momentos decisivos. Mas não tenho o que falar dele hoje, cara. Eu cornetei, até tava cornetando o nosso grupo aqui, mas foi bem, fez os gols também, conseguiu. Tem 13 gols no ano com o Caio Jorge e o Yuri Alberto, tá empatado. Contra fatos não há argumentos. Eu só acho que, muitas vezes, ele às vezes
desconcentra um pouco. E não tem a característica do pivô. Muitas vezes ele já faz a parede meio caindo, enfim. Mas é uma característica de jogo dele também. Mas hoje ele foi o melhor da partida, fez os 2 gols, num momento importante também. Mas eu vou dar 8,5. 8,5. E aí, Renan? Concorda, Renan? Exatamente, 8,5. 8,5. Além dos gols, perdeu aquele, mas acho que até melhorou um pouco nas questões de segurar um pouco a bola, dar andamento nas jogadas. É um 8,5 para ele. Melhor do São Paulo. 2 gols, né? Atacante é isso. Fez os gols, né, Fernandão? Ele ganharia nota 9, mas como ele perdeu o gol que daria vitória, ele fica com 8 e só vai ser o melhor do jogo porque ele fez 2 gols. Pô, Fernandão, se ele faz os 3, aí é 10, pô. Ganhamos de 3-2 fora de casa, o hat-trick é... Eu não vou falar a promessa que ele falou em off aqui, que era ele ou o Dineno que se fizesse gol? Rodriguinho. Ele falou, se o Rodriguinho fizer o gol aqui, eu faço pontinhos. Isso. Falei, não. Aí a gente torceu contra o gol. Me fez torcer contra o Rodriguinho, é complicado. Pelo amor de Deus. Depois te conto, Léo, o que ele prometeu fazer aqui, pelo amor. Ó, reta final, Juan Dineno, Léo. Amassou a bola, tá? Entrou pra mim amassando a bola. Não sei, cara, não sei se pode dar nota que ele jogou muito pouco também. Sei lá, vou dar 5 pro Dineno, 4,5. É aquele jogo que ele errou, tudo que ele tentou, ele errou. Mas eu não acho que ele seja esse cara, tá? Não tô queimando o Dineno aqui, não. Mas, cara, hoje ele amassou a bola. E aí, Renan? Crítica pontual, também não jogou nada. No finalzinho ele fez um domínio lá no peito, chutou mal. Mas pra mim, 4. Não fez um bom jogo. E análise pontual. Sim. A torcida fica pra ele conseguir fazer gols, pra ele ser importante durante o ano, porque vai ficar entre ele e o André. Agora, sem Rian, sem Caleri, vai ficar entre ele e o André sempre, né? Pode ser uma variação ali, Luciano e Ferreirinha, enfim, mas temos que contar com ele. E a nota é do jogo só de hoje, né? Não é tipo, mas no ano, não sei o quê. É hoje só, né, Fernandão? E aí? 2. 2? Meu Deus. Apanhou da bola. Puta merda. O Renan me olhou. Deixa 4 O Renan me olhou assim, se você der essa nota pra mim, eu te matar. Puta merda. Parecia o Pedro de Lara no show de calouros. Bom, nota 2. Puta merda. Bom, vamos lá, pra encerrar aqui. Alisson. E aí, Léo? Visando o futuro, o São Paulo está próximo de assinar um novo contrato com o atacante Gustavo Miranda de apenas 18 anos. O atleta é titular das categorias de base de Cotia e deve acertar sua permanência até o final de 2028. De acordo com informações divulgadas por Alexandre Zanqueta, o atleta é agenciado pelo ex-jogador Fábio Simplício e defende o tricolor de Cotia desde 2022. É considerado uma joia interna de muito futuro no clube. O antigo vínculo do jogador termina em dezembro de 2026 e tem uma multa rescisória de 60 milhões de euros. Aproximadamente 387 milhões de reais para clubes do exterior. O São Paulo quer blindar o jovem de qualquer assédio por parte de times europeus. Gustavo se tornou uma estrela dentro de Cotia na temporada passada quando defendendo o time sub-17 e marcou 23 gols em 39 duelos disputados na temporada. Foi promovido ao time sub-20 e fez parte do elenco que venceu a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele chegou a marcar um gol no torneio, mas acabou sofrendo uma lesão no pubis no segundo compromisso da competição. Perdeu praticamente toda a metade da temporada e retornou no final de maio. Entrou nas últimas 3 partidas. Logo a tendência é que o jogador siga o caminho natural de ganhar cada vez mais minutos atuando pelo sub-20 até chegar a sua hora de ser promovido ao time principal. O tricolor entende que esse é o modelo a ser seguido e que o jovem pode estar entre os profissionais em breve. E aí, torcedor, agora falando sobre a partida contra o Bragantino. Você acha que o São Paulo melhorou o desempenho e sob o comando de Crespo terá condições de superar a atual crise? Deixe a sua opinião nos comentários.